Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Você no Digital. E, gente, hoje nós vamos falar aqui sobre uma coisa muito importante. Muitas pessoas chegam em um determinado patamar e falam assim, nossa, agora começou tudo a dar errado, as coisas não estão fluindo, eu não consigo romper essa barreira e nem sabe por que acontece isso. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida e uma profissional sensacional, tá, gente? Que vocês vão amar conhecer ela. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Raquel. É um prazer ter você aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a sua história, falando um pouquinho trazendo um pouquinho de conhecimento pra gente. Eu que agradeço pelo convite, por essa experiência também, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho desses conhecimentos que é tão importante para a jornada evolutiva de cada pessoa. Ah, sensacional. Agora, Raquel, conta pra gente quem é você e o que você faz. Bom, meu nome é Raquel e já atuo há algum tempo nesse processo aí do autoconhecimento. E a minha jornada começou muito por essa busca interna, de querer entender por que certas pessoas conseguiam alguns resultados e outras não. E eu sempre tive muita curiosidade de entender o funcionamento da mente humana. Eu trabalhava com contabilidade, né? Formei em ciências contábeis, atuei há mais de 10 anos na área. E a minha primeira busca pelo autoconhecimento foi para poder me sobressair na contabilidade. Para entender, né, por que você faz o que faz, onde você pretende chegar, o que você busca. Só que sem perceber, eu estava mergulhada nisso, ajudando outras pessoas, e as pessoas, Raquel, faz isso comigo, como que faz? E aí eu comecei como coaching, para trabalhar essas questões de metas, resultados, objetivos, mas as pessoas chegavam em determinado nível ali e não conseguiam romper. Eu imaginei, não, tem algo mais profundo que eu não estou entendendo aqui. Não só as pessoas, comigo também isso acontecia. Foi onde eu entrei nas terapias. Comecei com a hipnose, inteligência emocional e fui fazendo várias formações para entender cada vez mais esses bloqueios que travam a gente de dar o próximo passo naquele nível que a gente tanto espera. E olha, Raquel, você trouxe... E aqui estou. Então, tá muito bem. Raquel, você trouxe uma coisa muito importante, porque você estava trabalhando, porque muitas das vezes, eu falo aqui também que empreender nos tira da nossa zona de conforto. Sim. Mas você saiu da zona de conforto ainda no CLT, né? Sim. Eu gosto de falar que muitas pessoas falam dessa questão de zona de conforto. E talvez por isso muita gente bloqueia e trava. Porque ninguém quer sair do conforto. Não. Todo resultado que a gente busca porque a gente está querendo ali um conforto. Talvez um conforto diferente do que a gente está vivendo. Mas não era expectativa minha empreender. Quando eu trabalhava de CLT, eu queria ter uma jornada mais tranquila. Eu comecei a me questionar, gente, a vida não pode ser só isso. Você levanta com o dia ainda, não amanheceu direito. Vai pro trabalho, passa o dia inteiro no trabalho. Chega em casa com o dia já escuro. E eu ficava assim, gente, a vida não pode ser só isso. Se eu quiser fazer uma academia, se quiser estudar, se quiser fazer qualquer coisa, tem que virar à noite, então, na rua. E o resto, e a nossa vida pessoal? E eu comecei nessa jornada para reduzir a minha carga de trabalho e conseguir mais tempo e qualidade de vida. Mas sem perceber, eu estava passando isso também para outras pessoas, que eram as questões das crenças, dos nossos bloqueios, das nossas travas, e o meu empreendedorismo começou muito assim. E aí quando eu percebi, eu já estava atendendo pessoas, misturando com a contabilidade, eu apaixonei pelo processo e fiz a transição de carreira. Não, e é interessante que quando o resultado é bom, a gente começa a aplicar primeiro na gente, as pessoas veem o resultado, e aí fala assim, não, eu tenho que colar ali na Raquel, ver o que ela tá fazendo, por que ela tá mudando, como que funciona isso, Isso né? é tão interessante porque no último trabalho que eu atuei, né, no CLT, o meu coordenador, ele ficava me observando e ele observava ali o meu comportamento e a minha mudança de comportamento, porque eu comecei ali, né, essa transição. E quando ele descobriu que eu tava ali fazendo esses movimentos como coach e tal, ele falou, Raquel, eu quero que você me atenda. Eu fiquei um pouco insegura, porque eu falava atender o meu coordenador, e algumas pessoas questionaram a ele, como que você vai fazer um processo com a sua funcionária? Ele falou, é justamente por isso, porque eu vi o quanto ela mudou. Se ela mudou, ela consegue me conduzir na mudança. Nossa, Ou seja, é o espelhamento, né? É a sua integridade, é o quanto que você também aplica aquilo para você. Não adianta a gente querer só ensinar e passar para o outro se você não faz aquilo que você fala.
Verdade, aí a gente fica Tem que ter com coerência, né? Tem que ter coerência. O primeiro exemplo somos nós mesmos, né? Sim. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, né? Que é esse romper da barreira. Porque quantas pessoas falam assim, eu não aguento mais. Nossa. Eu não suporto tudo que eu tô vivendo. Mas tudo o que, Raquel? Ah, nem sei por onde eu começo. Tá tudo ruim? Uhum. E aí? Isso acontece muito. As pessoas chegam pra mim muito assim, no nível de desespero. Eu falo que não precisava chegar em tamanha dor, Sim. né? Mas as pessoas vai sempre ali achando que dá conta, é mais um pouquinho, é mais um passo, eu seguro. E quando todas as cordas se arrebentam, quando todas as áreas pegam fogo e elas estão vivendo ali em extremo caos, elas buscam essa ajuda. E elas falam isso. Eu nem sei, às vezes, por onde começar. Algumas falam algumas áreas, né? Ou relacionamento, ou carreira, ou... Mas por quê? Porque a pessoa começa a misturar tudo, porque ela ficou muito tempo ali tentando dar conta de tudo sozinho. E aí acaba sobrecarregando tudo, e acaba sobrecarregando. Né? E elas entram num nível ali de estagnação, se sentem paralisadas e perdidas, que muitas falam, eu não consigo enxergar uma luz nesse túnel. E é onde o processo entra para trazer essa clareza. E é aí que a gente entra, gente, porque eu não trouxe a Raquel aqui à toa, porque eu conheço você que está aí do outro lado da tela. E eu sei que você também passa por momentos que muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, mas eu realmente cheguei no meu limite. Uhum. O meu negócio parou, a minha vida parou, e aí a gente entra no universo da busca da identidade, ou como que a gente pode explicar para o público? Falando um pouco da minha jornada e também de algumas pessoas que eu atendo. Apesar de trabalhar com várias áreas, né? O relacionamento, às vezes a pessoa vem pela questão emocional. Sim. Uma das procuras maiores que eu tenho é nessa parte do empreendedorismo. E também é uma parte de grande busca minha, né? Do empreendedorismo e também foi de um bom tempo relacionamento. O que acontece? A pessoa, ela tá ali empolgada, ou eu vou abrir o meu negócio, eu vou crescer a empresa, ela dá aquele avanço, né? Eu consigo, tô emocionada. Isso, pegou aquele impulso e foi. Isso, e foi. Mas quando a pessoa, mesmo que de forma inconsciente, entende o que está acontecendo naquele movimento, ela tem a tendência de estagnar. E às vezes ela acha que está paralisada no processo, quando na verdade não é isso. É porque aquele resultado que você busca, que muitas vezes você desenhou lá no seu planejamento, a sua meta, o seu sonho, aquele resultado, para você acessar ele, você vai ter que ter uma identidade diferente da identidade que você tem hoje. Porque a pessoa que vai realizar aquela meta, ou que já realizou aquela meta, é diferente da pessoa que você é hoje. E é nessa busca, é nessa jornada que muitas vezes as pessoas travam. As pessoas começam a entrar ali com as suas crenças, com seus traumas, com seus bloqueios, com as questões emocionais, relacionais. E elas começam a viver a corrida dos ratos, né? Sim. Tentando, ou correndo, como o povo fala, correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque a pessoa começa a entrar num ciclo ali vicioso. Ela atinge um resultado, um faturamento, fala, agora eu cresço. E ela passa os próximos meses em declínio. Aí ela fala, gente, mas o que está acontecendo comigo? Eu achei que agora eu ia. Aí ela fica nessa oscilação, a montanha russa. Sim. E muitas vezes a pessoa tende a desistir. Falar, acho que isso não é para mim, acho que eu estou no lugar errado, ou eu não sei o que está acontecendo. Quando ela não consegue perceber esse movimento sozinha, que muita gente fica tentando perceber isso sozinha, é porque está na hora de procurar ajuda. É porque às vezes a pessoa percebe, mas não sabe qual ajuda que ela vai procurar. Também. Porque a pessoa fala assim, mas eu não sei se é ideal pra mim. O que é ideal? Uhum. Porque as pessoas falam muito de alcançar metas. Gente, se você abrir o Instagram, toda hora vai ter alguém, faça isso pra você alcançar isso, faça isso pra você. Mas e aí? E você alcançou? E aí, na hora que a pessoa olha para aquele lugar que ela conseguiu alcançar, mas ela não consegue passar dali, ou às vezes ela tem o sentimento de que ela está voltando, ela fala assim, não, agora eu não sei quem que eu vou procurar. Porque a pessoa fica em dúvida, realmente se coloca num lugar de dúvida, às vezes de incerteza, né? Sobre como que ela vai fazer para romper aquela barreira, né? E você falou, a identidade da pessoa
de hoje não é a mesma identidade da pessoa que vai conseguir romper aquela meta que ela colocou daqui, por exemplo, 3 meses. A gente tá sempre mudando. Sim. É tão interessante. Gente, eu falo assim, Renata de 1 ano atrás era uma de 2 anos. Tem coisas, né, gente, que não muda. A gente, né, faz parte da nossa essência. Mas a gente tá sempre em constante evolução. Uhum. E aí, chega essa pessoa, fala assim, Raquel, agora eu preciso de buscar no meu eu, na minha identidade, como que eu vou romper essa barreira. E a gente falou também, né, de alguns passos que as pessoas têm que utilizar para romper essa barreira. E o primeiro é o quê? É o desejo de mudar, né? Sim. Todo mundo, em algum momento, tem um desejo de mudança. Independente da área que seja. Sim. E quando aquela pessoa ela tem um desejo e ela toma uma decisão, que é seria o segundo passo, eu desejo uma mudança, tá? Sim. E para mudar, o que eu quero mudar? Qual é a decisão que eu vou tomar? O que eu preciso fazer? E ela coloca ali o seu primeiro objetivo. Ela vai se deparar com as resistências emocionais, os seus bloqueios e as suas travas, para conseguir alcançar aquele desejo ou aquele objetivo que ela colocou, que é essa mudança da identidade. Eu preciso ter uma identidade mais desbloqueada, destravada para conseguir realizar aquela meta. Às vezes muitas pessoas falam, né, que tem medo do sucesso, tem medo do fracasso. Eu tenho medo de não dar conta, de fracassar. Na verdade, ela tem medo do sucesso. Se ela atingir aquele resultado, quem ela torna? Quem ela deixa para trás? Ou pelo menos quem ela acha que tem que deixar para trás? Quais são as coisas que elas estão apegadas e que isso é pesado demais para ela desconstruir, para romper? Porque essa identidade que está lá na frente, ela desconstruiu um monte de coisas, de situações, de traumas, de bloqueios para chegar lá. Será que eu estou pronta para traçar essa meta e seguir também nessa jornada? Deixando para trás algumas pessoas e situações que hoje são importantes para mim? E será que eu estou realmente deixando para trás? Porque às vezes a pessoa não está deixando para trás, só que ela acha que esse movimento é deixar para trás. E não é. E realmente, né? Porque a pessoa decidiu mudar, mas e o como, né? Ela já sabe o que ela quer, mas como vai ser aquele processo que é diferente, né, Raquel? Sim. E você falou também sobre a questão de decidir. E aí, ela decide, ela quer algo. Mas aí vem aquele medo, vem o bloqueio, vem as crenças. Mas na minha família não é assim. Mas no meu relacionamento não é assim. No meu ciclo de amizade não é assim. E aí vem aquele tanto de coisinha, né? Como se fosse um tanto de setinhas assim. Que só vai cutucando a pessoa para que ela não consiga romper essa barreira. E é aí que a pessoa dá aquela desanimada, não é? Na hora que ela bate com essas crenças, com esse trauma. Porque ela começa a achar que não é pra ela. Ela começa a duvidar do seu próprio potencial. Ela começa a questionar muitas coisas que ela já fez, muitos resultados que ela já teve. Porque é assim, todas as vezes que você atinge uma meta ou um resultado, você vai querer outra meta e outro resultado. Sim. Se você não tiver ali mensurado a sua jornada e olhar também para suas conquistas, você sempre vai achar que não conquistou nada, porque você sempre vai estar querendo algo diferente ali na frente. Então essa questão de honrar também as suas conquistas é muito importante para fortalecer essa identidade que você está trazendo para atingir aquela meta e aquele resultado, porque senão você se enfraquece. Mas eu não consegui isso, mas isso não dei conta disso. E quando você traz essa questão do meio, né, das pessoas, de quem eu tenho que abandonar ou largar, isso está muito no inconsciente. A pessoa não acha que ela vai estar abandonando ou largando, muito pelo contrário. Se eu fizer mais dinheiro, se eu fizer isso aqui, eu vou ajudar minha mãe, meu pai, o papagaio, o cachorro. Só que inconscientemente, racionalmente, eu quero atingir esse resultado, mas emocionalmente e inconscientemente, atingir aquele resultado me afasta do meu núcleo, que é a minha família. Você vai se tornar diferente, você vai se destacar você vai estar diferente. E nós, seres humanos, nós queremos pertencer para sobreviver. Sim. Nós somos seres relacionais.
Se eu sou diferente da minha base, a sensação inconsciente é de que você vai ser rejeitada, de que você não vai mais pertencer àquela base, quando é completamente o oposto. Tem gente que por amor, por fidelidade de amor, como que eu vou fazer mais dinheiro se a minha mãe é empregada doméstica? Nada contra, viu? Mas como que eu vou... Hoje está muito na questão do digital, você lançar um curso e vender o curso. Eu já atendi clientes que queria muito falar, enquanto eu estiver sentada no sofá, dormindo, o dinheiro caindo, porque eu estou vendendo um curso online. Só que ela não conseguia gravar, ela não conseguia acessar, ela não... Por quê? Emocionalmente, como que ela se permitia fazer dinheiro com essa fluidez se a mãe não tinha tempo para tomar banho, para ir trabalhar, porque a vida era muito corrida. Então é como se fosse assim, em fidelidade à minha mãe eu não posso ser diferente. Em fidelidade ao meu pai eu não posso ser diferente. Mas isso é um dos bloqueios e uma das travas. Mas isso é muito inconsciente. Então eu preciso entender quais são as minhas sombras, quais são os meus traumas que estão impedindo de acessar aquilo que eu quero. E aí a gente entrou num tema muito interessante também, que muitas das pessoas falam assim, mas não mexe na caixinha preta. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Caixinha de Pandora. Caixinha de Pandora, caixinha preta. Não mexe ali não, porque ali tem um monte de coisa ruim. E as pessoas não querem olhar. Porque, gente, eu vou falar, mas você teve uma infância boa, uma infância ruim. Cada um viveu uma coisa diferente. Então, todo mundo, como diz a minha mãe, todo mundo tem aquele probleminhazinho assim, né? Aquele segredinho oculto. Aquele negocinho. E todo mundo tem. Às vezes, são coisas que pra mim parecem ser simples, mas que pra você não foi. E aí, tem que olhar, né, Raquel? Sim. Dor é dor. Eu já atendi pessoas que falam assim, a minha dor não foi tão grande quanto a de fulano. Eu falo, foi sim, a sua dor é a sua dor. Não tem, a pessoa passou pelo processo que ela precisava e deu conta, você passou pelo seu. Mas se doeu, é a sua dor e a gente precisa olhar para ela. Agora, quando a pessoa ela quer realmente uma mudança, ela precisa mergulhar no processo. Não tem caixinha que eu não quero olhar, não. É muito pelo contrário, eu sou assim, se eu estou no processo, eu quero melhorar, eu vou mergulhar e olhar para as minhas sombras mais ocultas, para aquela caixinha trancada e fechada com todas as chaves, vou procurar essa chave, mas eu não me permito ficar ali naquela trava ou naquela paralisia, porque eu não quero olhar para uma questão. Agora, dependendo da pessoa que está conduzindo, ela tem que tomar o cuidado de... será que essa pessoa está pronta para acessar e abrir essa caixinha? Porque é um processo. Sim. Você precisa olhar para aquela questão e para aquela trava. Mas às vezes você não dá conta de olhar para ela agora com a consciência que você tem. Então vamos passar por um processo de amadurecimento dessa consciência, de expansão dessa consciência, para que com uma outra consciência você consiga olhar para aquela sombra, para aquele trauma, com mais maturidade e com abertura para que você não seja retraumatizada, e sim para que você consiga ressignificar e caminhar apesar de. Isso também é um cuidado que a gente precisa ter. Sim, porque não é porque tá machucado você vai lá enfiar o dedo. E hoje o que a gente percebe muito, né, e que acontece muito, é que as pessoas, elas querem a todo custo resolver o problema, e às vezes ela ela se conecta com uma pessoa que não tem esse cuidado. E a pessoa às vezes leva ela para um processo muito profundo, para olhar para essa caixinha que está muito escondida, e essa pessoa ela retraumatiza. Ao invés de encontrar ali a cicatriz para sua ferida, porque eu falo que cura, é muito difícil eu falar curei. Não, a gente fica com a cicatriz, porque aquela história não é apagada da sua vida. Você sabe que você viveu, que ela existe, só não dói mais como doía, né? E a pessoa abre aquilo ali, aquele movimento, não dá conta de processar e lidar com aquilo naquele momento, e ela fica 3 vezes pior do que quando ela iniciou naquela jornada. Então não é essa a intenção, né? Todo mundo tem a sua caixinha, mas com todo o cuidado a gente vai ali acessando camadas para chegar naquilo que precisa, para que ela consiga integrar aquela identidade realizadora dos seus sonhos, dos seus objetivos e das suas metas. Porque aí volta naquele ponto. Quem eu vou procurar? Porque às vezes a pessoa tá passando por essa fase e ela não sabe onde ela vai procurar e pode vir a sofrer isso. Uma coisa que estava assim virou um problemão, né? Sim. Eu trabalho muito com mentorias em grupos, com terapias individuais, com processos, e eu sempre falo o seguinte:
para você encontrar um profissional que vai te conduzir nessa jornada, né, de desconstrução, de autoconhecimento, de reprogramação, tem que ser igual casamento. Tem que ter afinidade. Se não tiver afinidade, não adianta você ficar forçando aquele movimento ali. Primeira coisa, olhar se você tem afinidade com aquele profissional. Se você tem confiança para trazer as suas dores, as suas questões. E claro, né, procurar conhecer um pouquinho também daquele profissional, com o que trabalha, se você conecta ali com o que ele está falando, se você sente segurança no que ele está falando, mas não tem muito como falar assim, olha, vai nesse aqui, que esse é o certo, nessa terapia, nessa técnica, ela é a melhor. Não. A pessoa tem que ser uma buscadora. Tem que sempre estar buscando, tem que ser uma buscadora. Ah, fui em uma que me retraumatizou, procura outra. Não, a gente vai falar igual cabeleireira. Pode ser que dá certo em um e não dá certo em outro, né? Isso. E às vezes você indica a pessoa vai na Raquel, porque a Raquel resolveu o meu problema. E às vezes você vem e fala, não identifiquei. Pra mim não resolveu. E tá tudo certo, porque é o seu processo. Mas você não pode deixar de buscar. Isso mesmo. E aí, falando, né, nessa busca para romper essa barreira, a gente falou também das crenças, das questões que a gente tem, e a gente entra no desapego, né, Raquel? Como que a gente deixa de lado? Porque você quer, mas você tem ali um receio. Vamos à pessoa que já conseguiu romper a barreira ali das crenças, conseguiu olhar para aquilo e entender um pouco de como que funciona, né? E aí, e o desapegar? Eu falo que todas as técnicas, todo o processo que a gente faz, no fundo, a gente está buscando ali desapegar. Que seja desapegar de uma ideia, de um lugar, de pessoas, a gente está desapegando o tempo todo. O tempo todo é um processo de desapego. Eu preciso desapegar daquela velha persona que eu fui para acessar essa nova realidade. Às vezes você precisa mudar de emprego, eu tenho que desapegar daquele emprego. Eu preciso mudar de relacionamento, porque eu tô vendo um relacionamento que é tóxico, que não me serve mais. Eu preciso desapegar da ideia, da expectativa que eu gerei em relação àquilo. Se eu estou fazendo uma transição de carreira, se eu estou no empreendedorismo. Às vezes a pessoa ela empreende numa área e aquilo não está dando certo para ela. Eu preciso desapegar daquela ideia, daquela expectativa que eu criei e entender, será que é aquilo mesmo que eu quero? Será que eu estou pronta realmente para esse movimento? Só que esse desapegar envolve as crenças, novamente. A gente sempre vai estar voltando na crença. Porque o que é a crença? É aquilo que eu acredito como verdade. Não existe uma crença boa e nem ruim. Existe aquela que está atrapalhando você de acessar algo que você busca. Então ela não é ruim. Em certo nível ela te protegeu, ela te trouxe até aqui, ela foi útil. Só que a partir de hoje ela não é útil mais. E como que eu faço para mudar? Como que eu faço para ressignificar? Existem algumas que são simples. Eu gosto muito de dar o exemplo, né, que o povo acreditava que manga com leite mata. Vi uma pessoa tomando vitamina de manga com leite, não morreu, mudei o meu pensamento, mudei a minha crença. Mas existem aquelas enraizadas no nosso sistema, que o que eu acredito sobre relacionamento, o que eu acredito sobre empreendedorismo, o que eu acredito sobre dinheiro, o que eu acredito sobre saúde, o que eu aprendi na minha base. Então eu preciso ressignificar esse entendimento e desapegar daquela ideia que eu nutri durante muitos anos para conseguir acessar um resultado diferente, que é aquela identidade que eu estou construindo. Você vai construir, né? Não é algo que você vai simplesmente Não, é uma construção, é uma jornada. Eu gosto de falar que é uma jornada que tem início, meio e meio. Não tem fim. O tempo todo a gente vai estar fazendo esse movimento. Eu atingi esse resultado. Falando muito da parte do empreendedorismo, né? Que é o que vem muito para mim. Você atingiu uma média de faturamento de 5 mil. Agora eu quero ir para 20. Ok, vai ter que trabalhar as suas crenças, os seus traumas, os bloqueios, os medos, apegar, acessar a identidade que faz 20 mil, porque você acessou a que faz 5, agora você tem que acessar a que faz 20 mil. É um processo, é uma jornada. Fiz 20, agora eu quero 50. Ok, vamos trabalhar as crenças, os traumas, os bloqueios, os medos, os apegos, as relações, para faturar, para acessar aquela identidade que fatura os 20 mil. E assim é a nossa jornada de construção. Eu não posso achar que eu vou encontrar uma ferramenta, uma metodologia, vou acessar aquela informação e eu destravei a minha vida inteira. Eu destravo camadas. Eu quero dar espaço agora, então eu preciso me destravar para dar espaço.
Agora é o próximo, vou me destravar para dar esse próximo passo. E assim sucessivamente. Porque não foi do nada, né? Não foi do nada. Nunca então nada é do nada. E foi construindo. Então, Sim. a pessoa, como que ela quer mudar, assim, né? Nossa, acordei assim. E muitas vezes o que frustra a pessoa é não entender esse processo. Porque ela acha que eu caminhei até aqui e agora eu estou voltando. Que foi o que você trouxe, né? E quando as pessoas acham que voltou. Por mais que, eu saí de CLT e empreendi. Não deu muito certo, voltei para CLT de novo. Eu regredi? Não, porque a pessoa que voltou para CLT não é a mesma pessoa que saiu daquela vez. É entender o seu processo. Voltou por quê? Porque você está precisando de um caixa para investir no seu empreendimento novamente? Porque você entendeu que aquela área não era que você queria, agora você voltou porque você precisa de mais segurança? É entender até os motivos, os motivadores, o que te faz fazer esse movimento e olhar para a sua jornada. Quem você era um ano atrás e quem você é hoje. O que frustra é que a pessoa faz o quê? Se compara com a pessoa que está lá na internet fazendo e acontecendo. Sim. E aí gera frustração. Porque eu tenho que me comparar comigo mesma. Quem era a Raquel de um ano atrás, quem é a Raquel hoje? Eu tenho uma amiga que um ano atrás saiu junto comigo, imagina uma corrida, né? Sim. As duas deram a largada no mesmo lugar, mas uma tá lá na frente, eu tô aqui. Ok. Aí eu vou me comparar com ela e eu me frustro. Mas a Raquel que saiu aqui no início da pista, quem é ela? O que eu fiz para melhorar? Quais foram as minhas limitações? Às vezes aquela pessoa que tá lá na frente, ela teve uma família mais estruturada, pai, mãe, teve uma situação financeira melhor. A outra pessoa que tá aqui não, teve separação em casa, dificuldade financeira, ela teve uma jornada diferente da outra. É muito injusto você comparar a sua caminhada com a caminhada do outro. Sim. Você olhar para a caminhada do outro e se inspirar é diferente. A pessoa tem mais coragem, inspirar é diferente, mas comparar enfraquece a identidade que você está construindo. Porque aí você começa a se achar incapaz, entra na síndrome da impostora, aí você mergulha nos seus medos. Eu não vou dar conta, eu tenho medo disso, o que é que vão pensar, o que é que vão achar? E aí eu não destravo. E aí a gente entra agora. Aí não caminha. Aí não caminha, só, como diz, né, daqui pra frente e só pra trás. E aí a gente entra na pirâmide do indivíduo. Porque as pessoas querem o quê? Elas querem ter. Uhum. Mas elas não são Para ter. para ter. A pirâmide do indivíduo, imagina uma pirâmide, onde a base dessa pirâmide é a identidade, que é o ser, quem eu sou, como eu me vejo, como eu me identifico. O meio dessa pirâmide é a minha capacidade, é o meu comportamento. E o topo dessa pirâmide é o ter, que está relacionado e ligado ao meu merecimento. Hoje, nós vemos as pessoas trabalhando com essa pirâmide invertida. Sim. Então, a pessoa coloca o topo da pirâmide ali, que é o ter, o merecimento, as ações, o fazer, o comportamento, que é a capacidade, e a identidade. A pessoa acha que tem pessoas que são assim: se eu fizer muito e tiver, eu sou. Se eu trabalhar muito, fizer muito dinheiro, eu sou rica. Só que aí a pirâmide está invertida. Ela não trabalhou a identidade, essa construção da identidade de prosperidade e de riqueza. O que acontece? Ela pode trabalhar muito, você já deve conhecer pessoas assim, eu conheço. A pessoa trabalha muito, ela faz muito dinheiro, mas ela não tem o merecimento ali elevado, porque a identidade continua de escassez. Essa pessoa começa a adoecer. Essa pessoa, ela faz muito dinheiro, mas ela não se permite aproveitar esse dinheiro, não faz viagem, não sai, não passeia, usa só para trabalho, só para trabalho. Você olha para a pessoa, você fala assim, ganha um salário mínimo. A pessoa ganha 10, 20, 30 mil, 100 mil, só que não tem a identidade para usufruir. Fica escondendo dos outros que têm o dinheiro, porque é a identidade. E tem as pessoas que vão muito pro merecimento. Primeiro, vai pro topo. As pessoas querem comprar, consumir aquelas marcas lá de bolsa que são réplicas para falar, eu tenho essa bolsa sim, para mostrar que eu sou. Tá com a pirâmide invertida. Não se sustenta por muito tempo. A pessoa vai estar sempre nesse looping de quebrar, de escassez. Agora, quando você trabalha na sua identidade, eu entendi o que eu quero, que é o meu topo da pirâmide, que é o meu merecimento, aquela casa, aquele carro, aquele trabalho, aquele relacionamento, aquela saúde. Qual é o topo da minha pirâmide? O que eu quero aqui, o que eu acho que eu mereço, né?
Então, eu trabalho na construção da minha identidade. Quem eu preciso me tornar, quem eu preciso ser. Aqui eu vou trabalhar as minhas travas, as minhas crenças, os meus traumas, os meus bloqueios, porque eu tomei a decisão. Então, agora eu preciso chegar lá. Fortaleci a minha identidade, se eu sou, eu faço. E se eu faço, eu tenho. Aqui se sustenta. E aí eu me permito usufruir aquilo que eu conquistei. E crescer. Agora o meu merecimento é outro, meu topo da pirâmide é outro. Qual a base que eu vou reestruturar? Qual a identidade que eu vou reconstruir, que eu vou moldar? Aí eu faço, aí eu tenho. Assim caminha, assim se sustenta. Assim vai dar certo. Assim vai dar certo. Então, pra gente finalizar, nós podemos alinhar, eu acho que o principal seria alinhar essa pirâmide, né? Primeiro, Sim. você é ali, né? Depois Sim. faz, depois tem. Porque as pessoas querem ter, as pessoas querem fazer, mas as pessoas não querem ser. Sim. É E claro, ser né, dá um gente? trabalho. É porque ser é a pior parte. Essa construção do ser É mais dá um fácil você trabalhar de trabalho. sol a sol, de chuva a chuva, do que você olhar. Porque para trabalhar nessa identidade, eu vou mexer com muitas camadas, né? Nossa, isso é... Tem muita gente que tem medo da crítica, do julgamento. E eu falo, uma árvore que não dá bons frutos, ela não leva pedrada. Você já viu alguém apedrejando uma árvore para derrubar que não tem fruto? Só que para eu dar esses frutos, eu preciso alimentar as minhas raízes, para que eu possa ter um tronco ali saudável, para que essa árvore dê esses frutos e seja forte para sustentar essas pedradas. Então, quando você trabalha na sua identidade, você consegue lidar com as críticas, com os julgamentos, com as pessoas que vão sair da sua caminhada e da sua jornada. Sabe aquele melhor amigo que vai falar, ih, fulano agora tá chata, fulano agora só fala desse negócio de autoconhecimento, fulano agora só vai nesses grupos, porque a sua identidade ela tá mudando. E essa identidade que você está acessando para atingir essa meta e esse objetivo e esse resultado, muitas vezes ela não vai mais adaptar naquele ambiente que você viveu e tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai seguir com você, vai caminhar com você quem também estiver querendo trilhar essa jornada. E quem não tiver, eu preciso respeitar. Sim, deixar. Eu preciso respeitar desapegar, que né? não é todo mundo que vai querer o mesmo que eu, que vai trilhar a mesma jornada. E tá tudo bem. E aí eu encontro um meio de me relacionar com essas pessoas desse lugar de respeito. Quando eu estiver lá me relacionando com essas pessoas, é entender que a consciência delas é aquela, que o desejo delas é aquele. E tá tudo bem. E aí eu sigo naquilo que é importante pra mim. Isso, sensacional! Gente, olha, o nosso tempo já está acabando. Raquel, fala pra gente onde as pessoas te encontram. As pessoas me encontram hoje lá no Instagram. Meu Instagram é raquelsilva.7 e me encontram lá no meu Instagram. Isso. Ainda YouTube vamos deixar para depois. Ah, isso. Depois nós vamos olhar esses detalhes das Com redes certeza. sociais. Mas, Raquel, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, você ter compartilhado com a gente um pouco, né, da sua história, da sua trajetória, do seu conhecimento e ter trago, né, esse assunto que é tão importante para as nossas vidas, para os nossos negócios, para a nossa jornada, né? Com certeza. Para a construção da nossa identidade. Nossa, gente, estamos sempre em evolução, sempre em construção, né? É isso mesmo. E eu gostaria de agradecer você que esteve aqui com a gente. Já compartilha esse vídeo com um amigo, uma amiga que... Gente, é sempre bom a gente compartilhar aquilo que é relevante para a vida do outro. E é claro, né, como eu sempre falo em todos os episódios, o que você vai fazer a partir desse episódio? Você chegou até aqui, qual é o passo que você vai dar depois de assistir esse vídeo? Não fica aí só sentada, ixi, nossa, pai, ela me deu várias indiretas. Não, mas com essa indireta, o que você vai fazer? Entendeu? É bom, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais para você ir lá, chama ela no direct, conversa com ela. Quem sabe é você que tá precisando, vai ter ali aquela conexão para que você consiga alcançar o seu resultado em busca da sua identidade. É um meio, né, gente? O fim é só um processo, é a jornada. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Tchauzinho. fiquem com Deus e tchau, tchau.